Essa é Berlim, a cidade-estado capital da Alemanha, sendo mais antiga até mesmo do que a fundação do país. Não sabemos exatamente quando essa cidade foi fundada, porém há documentos históricos comprovando sua existência desde o século XIII. Com quase 1000 anos de idade, a cidade está repleta de acontecimentos históricos que abalaram o mundo, como a queda do Muro de Berlim e sendo o centro do regime nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente em Berlim que a nossa história começa. Entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, aconteceu a famosa Conferência de Berlim, onde os líderes das maiores potências europeias, os Estados Unidos e o Império Otomano, se reuniram para discutir as regras para a colonização da África. Organizada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, a ideia principal era como as potências deveriam dividir as colônias africanas entre si para evitar possíveis conflitos. Essa divisão ficou conhecida como a Partilha da África, ou a Corrida pela África, onde cada nação europeia envolvida queria uma parte do bolo. Bem antes disso, ainda no século XV, algumas nações já colonizavam as áreas costeiras da África, como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, durante o período conhecido como as Grandes Navegações. Mas claro, as outras potências europeias que haviam ficado de fora durante as Grandes Navegações queriam agora garantir a todo custo territórios na África, e foi nesse momento da história que aconteceu o chamado neocolonialismo. Os europeus dividiram o continente africano em fronteiras artificiais, desrespeitando completamente os territórios que já eram marcados, cada qual com suas tribos, povos e culturas diferentes. Hoje em dia, muitas das guerras que ainda permanecem na África é por conta dessa divisão artificial, onde cada nação alega que aquele território era seu por direito. Isso tudo explica também o porquê das riquezas culturais do Egito estarem em grande parte no Museu Britânico de Londres. Um dos principais motivos que levaram à corrida pela África foi a Segunda Revolução Industrial. Necessitados de matéria-prima para não ficarem atrás na economia, os europeus começaram a invadir e colonizar a África em busca desses recursos. Eles usaram como desculpa a errônea interpretação do darwinismo social, onde declararam que o homem branco era superior ao homem negro em todos os níveis, e alegaram que o homem branco tinha o dever civil de governar os povos inferiores. Durante a partilha da África, apenas 2 países não foram colonizados pelos europeus, a Libéria e a Etiópia. A Libéria, um caso peculiar, foi fundada por ex-escravos afro-americanos libertos e por abolicionistas, mantendo sua independência principalmente devido à proteção dos Estados Unidos, que tinham interesses na região. Ainda assim, a Libéria sofreu influência externa e desafios internos. O outro país foi a Etiópia, que resistiu ativamente à colonização europeia, um símbolo poderoso de resistência africana. A Etiópia é uma nação com uma rica história e uma cultura profundamente enraizada. A resistência etíope foi simbolizada pelo imperador Menelik II, que liderou o país com determinação e estratégia. Um fator crucial para a resistência da Etiópia foi a modernização do seu exército. Menelik II, ciente das ameaças externas, adquiriu armas modernas de várias potências europeias, como a Rússia e a França, e treinou suas tropas para enfrentar exércitos bem equipados. Além disso, ele uniu as diversas tribos e grupos étnicos do país em torno de um objetivo comum: defender a soberania da Etiópia. Em 1889, a Etiópia assinou o Tratado de Uxale com a Itália, que supostamente definia as relações entre os 2 países, onde Menelik II buscava fortalecer ainda mais seu exército e ter reconhecimento internacional da soberania da Etiópia para evitar invasões. Já a Itália, representada pelo conde Pietro Antonelli, tinha o objetivo de expandir sua influência na África e consolidar sua presença na região da Eritreia, que já estava sob seu controle. O tratado foi visto como uma oportunidade para estabelecer uma relação diplomática com a Etiópia e, ao mesmo tempo, tentar transformá-la em um protetorado italiano. Isso fazia parte da estratégia italiana de competir com outras potências europeias no contexto do imperialismo e da partilha da África. No entanto, o tratado tinha versões diferentes em amárico e italiano, levando a uma grave disputa. Na versão italiana, o tratado sugeria que a Etiópia se tornaria um protetorado italiano, enquanto a versão em amárico indicava que a Etiópia manteria sua soberania e receberia apenas apoio diplomático da Itália. Em 1893, Menelik II declarou o tratado inválido, rejeitando a ideia de subordinação ao governo italiano, o que gerou tensões com a Itália. Determinada a impor o seu domínio, a Itália iniciou a Primeira Guerra Ítalo-Etíope em 1895.
Menelik II mobilizou um exército de cerca de 100 mil homens, incluindo cavaleiros e infantaria, e utilizou seu conhecimento profundo do terreno montanhoso da região fronteiriça entre a Eritreia italiana e a Etiópia. Houveram muitos conflitos em cerca de 4 meses de guerra, se encerrando na histórica Batalha de Aduá, em 1º de março de 1896, onde as forças etíopes, lideradas por Menelik II e sua esposa, a imperatriz Taitu Betu, derrotaram decisivamente os italianos. A vitória na Batalha de Aduá garantiu a independência da Etiópia e marcou um momento significativo na história africana. A Etiópia se tornou um símbolo poderoso de resistência contra o colonialismo europeu e inspirou outros movimentos de independência no continente. A Itália, por outro lado, saiu totalmente amargurada desse confronto e não aceitara aquela derrota tão facilmente. E o rancor pela perda foi um dos fatores que levaram o ditador fascista Benito Mussolini a invadir a Etiópia em 1935, causando a Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Mas isso será um assunto para outro vídeo. Se inscreva no canal se você curtiu esse vídeo e acompanhe os novos vídeos de história aqui no Metamorfose Cultural.